Amigo, você viu o livro do Você Sabia que eu deixei aqui em cima, mano? Ué, tava aqui, sumiu? Você pegou? Não, será que o Saci levou embora? Deve ter sido ele. Saci! Oxê! Me dá esse livro aqui, rapaz, Saci. Vai, me devolve aqui, vai. Pronto, agora a gente pode gravar o vídeo. Vamos gravar! No vídeo de hoje, galera, iremos contar pra vocês a verdadeira história sobre o folclore brasileiro. Mas antes, se inscreva no canal se não é inscrito e, como de costume, vai deixando logo o seu joinha! Yeah! Deixa o joinha aí se você gosta desse tipo de tema. E agora, bora para o vídeo. Puxa a vinheta. E o vídeo de hoje é patrocinado pelo Moletom Lobisomem. Entre agora no site vocêsabialoja.com.br e garanta já o seu. Cupom de desconto único de 30% no final do vídeo. Fala, galera, beleza? Eu sou o Lucas Pererê Marques. Opa, galera, eu sou o Daniel Sem Cabeça Molo. E as lendas folclóricas são histórias tão antigas quanto a própria humanidade. Que inicialmente foram criadas por povos primitivos para explicar coisas que eles não entendiam. E nessas lendas, esses povos primitivos falam sobre criaturas sobrenaturais. E com o passar do tempo, essas histórias foram passadas de geração para geração. E vale lembrar, galera, que em cada parte do mundo, cada povo, cada país, cada região possui o seu folclore, sua forma de manifestar suas crenças e suas culturas. E no vídeo de hoje vamos falar do folclore brasileiro. E no Brasil, a maioria dessas lendas tem origem indígena, mas vale lembrar que também receberam muita influência dos mitos e histórias europeias e africanas. Então chega de enrolação e vamos conhecer a verdade por trás de algumas dessas lendas. Saci Pererê. Bom, a maioria de vocês com certeza conhece o Saci Pererê. Aquele menino travesso de uma perna só, que usa um gorrinho vermelho e adora aprontar peça nos outros. Ele costuma andar por áreas rurais, aparecendo e desaparecendo em redemoinhos. Fazendo travessuras e assustando viajantes e também os moradores daquela região. Ele também gosta de fazer desaparecer pequenos objetos. Ué? De novo, mano? Devolve meu livro, velho. Ele também gosta de estragar comidas, abrir porteiras, assustar as crianças e muitas outras trollagens. E por causa desse comportamento, muitos acabam vendo ele como um ser maléfico. Mas isso que falamos todo mundo sabe, né? Não é nenhum segredo pra ninguém. Agora, você sabia que o Saci, além de fazer travessuras, ele também tem um poder curativo? Ô, louco. É. O Saci, galera, tem o domínio de técnica de cura, sendo assim o guardião de ervas e plantas medicinais. E segundo as lendas, caso você tenha vontade, você pode capturar o Saci pra você. Mas não é uma coisa tão fácil não, viu? Vamos lá! Pra capturar, você precisa pegar uma peneira e jogar no meio do redemoinho, né? Você fala, putz, é o Saci, joga! Começa difícil a quest. Depois que o Saci aparecer, você tem que pegar o gorrinho dele. Porque sem o gorro, o Saci não tem poder, galera. Ele perde todos os seus poderes. Então depois disso, sem os seus poderes, basta pegar uma garrafa bem grande, tirar a tampa e prender o Saci lá dentro. Ah, e tem que desenhar uma cruz na garrafa para que ele não consiga fugir. Tá, mas beleza, você já entendeu então o que é o Saci, o que ele faz, como até mesmo capturar o Saci. Agora a grande pergunta é, o Saci, ele existiu de verdade? Ele foi baseado em alguma pessoa real? Bom, de acordo com um folclorista brasileiro chamado Câmara Cascudo, a lenda do Saci é uma mistura entre os folclores europeus, indígena e africanos. E o primeiro relato então desse ser aqui no Brasil surgiu por volta do século XIX, provavelmente na região sul do país. Nesses primeiros relatos, o Saci era uma espécie de protetor da floresta, que a defendia contra quem queria destruí-la. E desde aquela época ele já era descrito como um personagem diabrado, né, que trola e que faz as coisas mesmo. Mas a sua aparência era um pouco diferente, né, ele possuía 2 pernas e um rabo. E aí, com o tempo, a lenda foi se espalhando e ficou popular mesmo como o garoto travesso, que perdeu uma de suas pernas em uma luta de capoeira. Que capoeira foi essa, hein? Caraca! Um facão, pá. E o Saci, galera, não ficou só aqui no Brasil. A lenda acabou se espalhando para outros países aqui próximos, como por exemplo a Argentina, Uruguai e até mesmo no Paraguai. Mas é claro que lá ele possui algumas diferenças. Nesses países, o menino travesso é conhecido como Yaci Yateré, um ser baixinho de cabelos loiros. Que não usa gorro e tem uma espécie de bastão mágico. É tipo um gnomo então, né? E na lenda paraguaia, por exemplo, o Yaci, ele atrai crianças para brincar com elas, mas depois as deixa surdas. Caraca. Tenebroso, velho. Já na Argentina, o pobre Saci, né, que só rouba comida e prega algumas peças, faz algo bem pior. Lá ele é conhecido por raptar moças e engravidá-las. Pesado, Pesadíssimo, velho. O Curupira, galera, é um personagem brasileiro que surgiu entre os indígenas tupis-guaranis e atualmente ele é conhecido como protetor das matas. Ele tem cabelos de fogo e possui também uma grande força física. Porém, a sua grande característica são seus pés virados para trás. Se ele faz um moonwalk, ele vai para frente ou vai para trás?
Bugou, véi. Responde aí pra mim. Vai pra trás. Mas é um walk já é pra trás. Então vai pra frente. O pé invertido. Não vai pra lugar nenhum. Não dá, Então, mano. Acho que ele trava. Ele é o ser que mais aterrorizava os indígenas da região. Porque o Curupira se voltava contra todos que entravam na sua mata. Seja para caçar, para morar, para derrubar alguma árvore, ele iria proteger a mata acima de tudo, caso você invadisse. Inclusive, alguns indígenas até acreditavam que o Curupira até tirava a vida de algumas pessoas, pois às vezes apareciam corpos na floresta e, sem saber explicar o que havia acontecido com a vítima, eles diziam que o Curupira poderia ser o responsável. Não se sabe exatamente quando e onde surgiu a lenda do Curupira, mas o que a gente sabe é que essa história é uma das mais antigas do nosso folclore. Segundo alguns relatos, Curupira seria uma das primeiras criaturas citadas pelos portugueses quando chegaram no Brasil durante a colonização. Inclusive, essa criatura já foi até mesmo citada em alguns textos do padre José Anchieta, em um texto que ele escreveu em 1560. Nesses textos, o padre chamava essa criatura de demônio. E falava também que ele era uma criatura perigosa, maliciosa e muito temida pelos indígenas. Imagina, você tá lá na mata, você é um índio já, você já domina a mata. Aí do nada aparece uma criatura estranha com cabelo de fogo e que tira a vida dos outros. Sai fora. Além disso, a carta diz que o Curupira enfeitiçava as crianças, raptava elas e só devolvia aos pais depois de 7 anos. Vixe Maria. É louco, não devolve mais não. E por conta dessas histórias, então, galera, o Curupira então acabou sendo associado com vários casos de violência. Coisas ruins que aconteciam na mata, criança sumia ou sei lá, a galera começou a apontar que aquilo era obra do Curupira. O povo mete o louco, fazia um negócio na natureza e dava culpa no Curupira. E os índios, galera, temiam mesmo o Curupira. Tanto é que quando eles iam pra mata, eles até levavam oferendas para a floresta. O intuito é claro de agradar o Curupira, né? Talvez dessa forma ele não vai mexer com a gente. Levando então cachaça, fumo, flecha e penas. A lenda também diz que aqueles que procuram o Curupira nunca vão encontrá-lo. É tipo uma magia reversa. É só de você querer encontrar o cara, você não vai achar. Agora vai, anda lá distraído na mata sem querer ver ele vai te encontrar. Isso porque como ele tem os pés virados ao contrário, né, para trás, e ele também sai correndo por toda a mata, de um lado pro outro, Não dá pra saber ao certo em qual direção ele tá indo. Até porque a primeira direção que você vai é na direção onde ele não foi. Porque ele tá com o pé ao contrário, né? é, realmente. Cuca. A cuca, galera, é um ser folclórico que foi inventado inicialmente para poder assustar as crianças, principalmente aquelas que não obedeciam seus pais. Ela é descrita como uma velha bruxa malvada com a cabeça de jacaré. Unhas imensas e uma voz assustadora. A Cuca. A lenda diz que ela só dorme uma vez a cada 7 anos. E a lenda ainda diz que a cada 1000 anos uma nova cuca sai de um ovo. E a cuca antiga se transforma em um pássaro de canto triste. Só cantando música sad, né, velho? E por mais que a Cuca é um personagem do folclore brasileiro, ela não é necessariamente uma lenda que surgiu aqui. Isso porque, segundo alguns estudiosos, uma personagem muito parecida com a cuca já existia na cultura portuguesa e espanhola antiga. Na cultura portuguesa, o nome Cuca significava algo como bicho-papão. Que não deixa de ser o que ela é, né? É um bicho que assusta as crianças. Já na Espanha, era chamada de coca. E ao invés de ter uma forma de jacaré, lá na Espanha ela tinha uma forma de dragão. Mas seja no Brasil, em Portugal ou na Espanha, todas as culturas acreditavam que essa era uma criatura que saía pelas ruas fazendo maldade com seres humanos. Mas tudo isso é claro associado ao fato das crianças terem medo e assim não desobedecerem os seus pais. Caso contrário, a cuca vem pegar. Dorme, que a cuca vem pegar. É, nossa, imagina dormir assim, ó. Mamãe foi trabalhar. Deus é irmã, vou dormir, a Cuca vem pegar. Irmã, vou dormir, a Cuca vem pegar. Mula sem cabeça. A mula sem cabeça, galera, assim como o próprio nome diz, é uma mula que não tem cabeça. Mas no lugar da sua cabeça, ela tem ali uma tocha pegando fogo, ardendo. Diz a lenda que ela costumava correr pelas matas e campos, assustando pessoas e animais que vinham pela frente. Ah, e além de não ter cabeça, ela... E era nesse momento que o fogo comia solto. Mas você sabe qual é a história verdadeira por trás dessa criatura? Bom, galera, a verdadeira história é bem mais bizarra do que parece. Segundo a lenda, todas as mulheres que tinham relações amorosas com o padre seriam amaldiçoadas e transformadas em uma mula sem cabeça. E esse encanto, nessa maldição, acontecia toda quinta-feira com quem tinha se relacionado com o padre ou alguma entidade da Igreja Católica. Então, na quinta-feira à noite, ela virava mula sem cabeça e só voltava ao normal no dia seguinte. No terceiro cantar do galo. Então, às 5h57. Ele começa às 5h55, a primeira cagaça. É? Tô zoando. Caraca! E enquanto a maldição estava instalada no corpo da pessoa,
ela não sabia quem ela não tinha controle do corpo. Até porque era uma mula com cabeça de fogo, soltando fogo, trotando por aí, atropelando e tirando a vida de qualquer pessoa ou animal que entrasse em seu caminho. Caraca, que pesadinho. E segundo as lendas, a única forma de parar essa maldição era furando a mula e tirando pelo menos uma gota de sangue dela. Então tinha que deixar várias taxinhas assim no chão, né? Várias armadilhas pra ela poder sair correndo e furar, né? É. Porque se você entrasse na frente ela te atropelava, como é que você você vai furar? furar ela? E essa lenda da mula sem cabeça, galera, teve a sua origem nos povos da Península Ibérica e foi trazida para a América pelos portugueses e espanhóis durante o período da colonização. E acredita-se que ela nasceu por volta do século XII. E a história foi inspirada no fato dos caras da igreja daquela época usarem mula como meio de locomoção. E segundo algumas histórias antigas, essa lenda foi criada com o intuito de intimidar as mulheres que pensavam em ter alguma relação íntima, né, com os padres da época. Lobisomem. O lobisomem com certeza é uma das lendas mais conhecidas no mundo inteiro. Mas também está presente no folclore brasileiro. Assim como seu próprio nome diz, ele é um homem-lobo e é descrito sempre como um monstro violento que aparece nos dias de lua cheia. Aí, ó. Está disponível no site Você Sabia? Entre agora no link que tá aparecendo aqui na tela e compre já sua blusa de frio. Do lobisomem. Aproveite o código VSVoltou e aí você vai ter 30% de desconto. E aproveita o lobisomem aqui, viu? Lobisomem. E durante sua transformação, o lobisomem não sabe mais o que ele é e simplesmente sai atacando qualquer um que tá no seu caminho. Dá pra você nascer lobisomem, Aham. bugado. Aí você pode transformar com uma mordida Mordida. ou um feitiço de transformação. Entendi. Como já falei, existem várias formas, né, teoricamente, de você nascer ou se transformar em um lobisomem. Em alguns lugares dizem que o lobisomem, na verdade, seria o resultado de um pacto com o tinhoso, com coisa ruim. Já existe uma outra que com certeza você já ouviu falar, ou seu pai, ou sei lá. Uma teoria que diz que o lobisomem é sempre o 8º filho de uma família onde todos os outros 7 filhos nasceram mulheres. Aí o 8º nasce homem e um lobisomem. E aí que essa maldição começaria no aniversário de 13 anos. Onde ali aconteceria a sua primeira transformação. E depois vai acontecer até o final da sua vida. É claro, em toda noite de lua cheia. E como o lobisomem existe no mundo inteiro, É claro que também existem várias versões diferentes sobre o lobisomem. Tem lugar, por exemplo, que fala que o lobisomem rapta bebês que não foram batizados, pra poder você batizar o seu bebê, né? e além disso, tem lugares que dizem que a criança que não é batizada tem chance de ser amaldiçoada para virar um lobisomem. Ixi, então tem que batizar mesmo, né? Proteger. Porque senão ou você vai ser raptado pelo lobisomem, ou senão você vai virar um lobisomem. Claro, galera, isso de acordo com alguns lugares do mundo, né? E segundo a lenda, só existe uma maneira de parar o lobisomem. É com uma bala de prata. De preferência no coração. E há lugares que dizem também que se você tiver qualquer objeto cortante De prata. de prata, você consegue finalizar o lobisomem. E a história do lobisomem tem origem europeias, mais precisamente lá na Grécia, onde ele era conhecido como licântropo. Segundo alguns historiadores, tudo teria surgido lá por volta da Grécia Antiga, do período da Grécia Antiga, onde os gregos diziam que o lobisomem era na verdade um antigo rei, chamado Licaon. Eles falavam que Licaon era um rei cruel, que finalizava todas as pessoas que iam para sua casa. No caso, qualquer pessoa que visitasse a casa do rei, né? Isso. Zeus, então, um dia disfarçado, decidiu visitar o palácio desse rei, pra ver se essa história era verdadeira ou não, né? Pra ver o que ia acontecer com ele. Eu sou Zeus, vamos ver se ele vai me atacar. E durante o jantar, Zeus ficou furioso, porque percebeu que Licaon, o rei, tentou servir carne humana para ele. E isso acabou sendo uma sacanagem com Zeus, que não gostou nada disso. Então Zeus destruiu o palácio, amaldiçoou Licaon, transformando assim o rei em lobo. E aí esse ato de transformar em lobo, a licantropia, acabou sendo conhecida assim por causa da maldição de Licaon. E aí que da Grécia a lenda se espalhou para Roma, que depois acabou se espalhando pela Europa inteira, e assim com o passar dos anos foi chegando no mundo inteiro. No Brasil, a lenda foi trazida pelos portugueses e é presente até os dias de hoje. Muitas pessoas, principalmente em zonas rurais, têm medo do lobisomem, uma criatura feroz que atacaria tudo e todos. E aí, você tem medo do lobisomem? E esse então, galera, foi o vídeo de hoje, contando um pouco mais sobre o folclore brasileiro. Esperamos que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixa aqui embaixo também um comentário, se você já sabia sobre tudo que contamos e também o que você achou do vídeo de hoje. Entra no site, tá rolando promoção, adquira seu lobisomem, Chernobyl.